Boa tarde, pessoal. Vamos concluir agora esses nossos vídeos acerca dos regimes carcerários, falando de dois institutos bastante importantes, que é o Instituto da Progressividade e o Instituto da Regressividade, os dois institutos ligados à questão da forma de execução. A progressividade, quando o juiz, na verdade, fixa o regime na decisão condenatória, aquele regime ali fixado é apenas o regime inicial de cumprimento. Tá? Não quer dizer isso, portanto, que o sujeito que foi condenado, que teve, por exemplo, um regime inicial fixado fechado, que ele vai cumprir a pena integralmente no fechado. A execução ela é progressiva, ou seja, ele poderá, depois de um certo tempo, passar do fechado para o semiaberto e depois do semiaberto para o aberto. Isso é o que a gente chama então de progressividade. Quando o sujeito ele passa de um regime mais rigoroso para um regime mais brando no cumprimento da sua pena. Quais são os requisitos então para haver a progressão de regime? Do fechado para o semiaberto e depois do semiaberto para o aberto. O primeiro, estabelecido pelo artigo 112, parágrafo 1º da Lei de Execução Penal, é ostentar uma boa conduta carcerária, que deve ser atestada pela administração do estabelecimento penitenciário respectivo. Então, tem que ter uma boa conduta carcerária, um bom comportamento carcerário, um acolhimento da disciplina, das boas relações que devem ser estabelecidas dentro do ambiente carcerário, mostrando então que a pena está surtindo aquele efeito de socialização, de educação, enfim, desse apenado. E deve também cumprir um percentual mínimo necessário no regime atual para depois poder progredir para um novo regime. E esses percentuais eles estão estabelecidos do inciso 1 ao inciso 8 do caput do artigo 112 da LEP. São percentuais ali estabelecidos que vão do inciso 1 desde 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60% até 70% no inciso 8, dependendo da circunstância em que se enquadre cada um dos apenados que cumpre pena. Vale dizer que esses percentuais, essa redação que deu esses percentuais, ela foi determinada pela Lei 13.964, agora de 2019, conhecida como pacote anticrime, e que, eventualmente, se um percentual estabelecido pela nova lei, na modificação que trouxe para a Lei de Execução Penal, for mais prejudicial ao condenado em relação a fatos ocorridos antes do dia de início da vigência da Lei 13.964, que foi agora em 23 de janeiro de 2020, então para fatos acontecidos antes disso, vale a lei mais benéfica. Então, se por acaso uma fração anterior ela era menor do que um percentual agora estabelecido pela nova redação do artigo 112, trazida pela Lei 13.964, então aquela fração anterior mais benéfica continua tendo um comportamento ultrativo em relação a fatos que aconteceram até o dia 22 de janeiro deste ano. Tá? Além disso, também é importante ressaltar que, além de ostentar uma boa conduta carcerária e de cumprir o percentual necessário, a Lei de Execução Penal ela contempla a possibilidade de uma progressão especial para a mulher quando ela for gestante, mãe de criança ou mãe de uma pessoa ou responsável por uma pessoa portadora de deficiência. E essa progressão especial ela está estabelecida pelo artigo 112, parágrafo 3º da LEP. Quais são os requisitos para essa progressão especial? Friso mais uma vez, aplicável à mulher que seja gestante, que seja mãe de criança ou mãe de pessoa com deficiência. Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, então tem que ser um crime não violento,
e um crime sem ameaça, sem grave ameaça, não ter cometido o crime contra seu filho ou contra a pessoa dependente, que ela tenha cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior, ela deve ser primária, portanto não pode ser reincidente, deve também ter um bom comportamento carcerário e, além disso, não pode ter integrado organização criminosa. Esses requisitos para a obtenção da progressão especial da mulher, gestante, mãe de criança ou mãe de pessoa com deficiência, eles são cumulativos entre si, todos eles devem estar preenchidos, e uma vez preenchidos, aí sim, o juiz pode conceder essa progressão especial. A progressão especial, segundo o parágrafo 4º do artigo 112 da LEP, ela poderá ser revogada se a mulher, naquelas condições de benefício, ela vier a cometer um novo crime doloso ou vier a cometer falta grave. Falta grave, para fins de execução penal, são todas aquelas condutas que estão tipificadas no artigo 50 da própria Lei de Execução Penal. O procedimento para fins de análise da progressão, ele está previsto no parágrafo 2º do artigo 112 da LEP. Diz ali que a decisão deve sempre ser motivada, e essa decisão motivada, ela sempre será precedida de manifestação do Ministério Público e do seu defensor. Sabendo-se também que, na hipótese de uma das partes não concordarem com aquilo que foi decidido, ainda cabe o recurso de agravo também previsto na Lei de Execução Penal. Uma observação importante é que, como existe em relação a crimes hediondos um maior rigor, a Lei de Execução Penal, no parágrafo 5º do artigo 112, cuja redação foi estabelecida pela Lei 13.964 também agora, recentemente, o parágrafo 5º ele exclui da categoria de crime hediondo aquele tráfico privilegiado previsto lá no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, a nossa lei de drogas. Então, lá no artigo 33, parágrafo 4º, o 33 trata do crime de tráfico e o parágrafo 4º prevê as situações em que o tráfico é considerado privilegiado, há uma redução de pena. Pois bem, o parágrafo 4º, quando ocorre, então, ele desconfigura a pecha de hediondez do tráfico de entorpecentes e, portanto, os consectários próprios dos crimes hediondos no que tange à execução da pena, eles não se aplicam para essa figura do tráfico privilegiado. Isso fica claro hoje no artigo 112, parágrafo 5º da LEP, com a redação, como eu disse, dada pela Lei 13.964, agora recentemente. Há ainda que se dizer também que, se por acaso o apenado, no curso da execução, ele pratica falta grave em meio à execução de determinado regime carcerário, vai recomeçar a contagem dos percentuais necessários para ele obter, a partir do momento da falta grave, recomeça a contar o percentual necessário para ele poder obter a progressão de regime. A única coisa que muda é a base de cálculo, porque esse percentual, a partir da falta grave, ele vai incidir sobre o remanescente de pena existente no dia em que a falta grave foi cometida, e não sobre o total da condenação. Então, esses são os dados mais importantes relacionados à progressividade. Na prática, é fundamental se saber, então, a necessidade realmente do bom comportamento carcerário, da boa conduta carcerária, e o cumprimento daqueles percentuais estabelecidos pelo caput do artigo 112, no inciso 1, do inciso 1 ao inciso 8.
Depois nós temos também, por outro lado, o oposto da progressividade, que é o instituto da regressividade. Se a progressividade era a passagem de um regime mais rigoroso para um regime mais brando, a regressividade é o inverso, ou seja, quando o apenado, ele está cumprindo pena em um regime mais brando, e por algum dos motivos que veremos na sequência, ele tem que então passar para um regime mais rigoroso, regredir para um regime mais rigoroso. Quando é que isso ocorre? Primeiro, diante da prática de um fato definido como crime doloso. Então, se no curso da execução penal, estando ele num aberto ou num semiaberto, ele pratica um fato tido como crime doloso, a lei determina, então, no 118, a lei de execução penal, no 118, no inciso 1 do caput, determina que ele tem a sua pena regredida para um regime mais rigoroso, do semiaberto para o fechado e do aberto para o semiaberto, ou até mesmo, se justificado, para o fechado. Também vai ocorrer a regressão quando ocorrer a prática de um fato definido como falta grave, isso com base no 118 caput, inciso 1, lembrando sempre que as faltas graves no curso execucional da pena, elas estão tipificadas lá no artigo 50 da LEP. Também vai haver regressão no caso de condenação por crime anterior, cuja soma de pena com o restante da pena a cumprir atualmente torne incabível o atual regime. Então imaginamos, por exemplo, que o sujeito esteja cumprindo uma determinada pena, esteja no semiaberto e ainda tenha 6 anos para cumprir dessa pena na qual ele está no semiaberto. E por um crime anterior ele vem a ser condenado a mais 4 anos. Então se soma esses 6 anos que ainda faltam do atual, mais os 4 daquela condenação pelo crime anterior, teremos 10 anos. Então 10 anos gera a necessidade de uma regressão para o regime fechado, porque penas acima de 8 anos cumpre-se em regime fechado. Então essa é a hipótese do 118, inciso 2 do caput, é exatamente nesse sentido. Quando soma uma pena que ele já está cumprindo com o que ele foi condenado em termos de pena em face de um crime anteriormente praticado, somando-se as penas e tornando-se daí pelo somatório o atual regime incompatível, tem que se fazer então a regressão para o regime adequado. Temos um caso específico de regressão especial do regime aberto para o semiaberto ou semifechado, para o regime semiaberto ou fechado, com base no artigo 118, parágrafo 1º da Lei de Execução Penal. E aí nós temos duas hipóteses. Quando o apenado ele frustra os fins da execução, ou seja, em outras palavras, quando ele não cumpre as condições do regime aberto que o juiz determinou, ou quando ele, sendo uma pessoa solvente, quer dizer, tendo condições para isso, ele não paga a multa que tenha sido cumulativamente aplicada com a pena privativa de liberdade. Então, se ele tiver condições e não pagar a multa, ele pode ter regredido do aberto para o semiaberto ou regredido do aberto até mesmo para o fechado, com base no 118, parágrafo 1º. O procedimento para fins de regressão, embora a lei não seja tão clara quanto a isso, mas entendemos que se trata do mesmo procedimento da progressão. Ou seja, a decisão precisa ser fundamentada pelo juiz, por mais razões, até mesmo porque gera um prejuízo para o apenado. A decisão precisa ser fundamentada pelo juízo da execução, decisão essa que deve ser precedida de prévia manifestação do Ministério Público e da defesa. Isso aplica-se por analogia, levando-se em conta o que diz o 112, parágrafo 2º da própria LEP. E há um adicional previsto no próprio artigo 118, que é o que trata da regressão, prevista no próprio 118, no parágrafo 2º, que é a necessidade de, antes de o juiz decidir
antes do parecer ministerial, do parecer da defesa, a oitiva ser necessária a oitiva pessoal do apenado. Então o juiz tem que ouvir pessoalmente o apenado para descobrir junto a ele, ou para tentar saber junto a ele, quais as razões que levaram ele à situação indutora da regressão. Só depois de ouvi-lo pessoalmente, do parecer do Ministério Público, do pronunciamento da defesa, é que o juiz, então, fundamentadamente, decide se regride ou não regride o regime de pena. E a pena, uma observação importante, a pena de detenção, como nós já falamos em vídeos anteriores, a pena de detenção ela não inicia no regime fechado. A pena de detenção ela vai iniciar ou no semiaberto ou no aberto. Mas nada impede que, em caráter de regressividade, a pena de detenção possa ser cumprida no fechado. Então, imaginemos que um apenado de detenção, ele comece a cumprir no semiaberto, em meio a isso ele pratique uma falta grave, por exemplo, lá do artigo 50, e aí o juiz, depois de cumpridas essas etapas procedimentais que nós falamos agora há pouco, né, ouvi-lo, parecer do MP, pronunciamento da defesa e a decisão fundamentada, que o juiz, então, resolva, decida regredir desse semiaberto em que ele estava, mesmo sendo em detenção, para uma pena para um regime fechado. E isso tem uma base possível lá no artigo 33, caput, na parte final do Código Penal, que prevê, então, a possibilidade dessa regressão para o fechado, mesmo sendo detenção. Meus caros, é isso, os principais aspectos relacionados à progressividade e à regressividade na forma de execução dos regimes fechado, semiaberto e aberto, forma de execução da pena. Um abraço e até a próxima.